Pessoal, nesse vídeo iremos falar a respeito de marcos regulatórios e o nosso objeto de estudo será a modalidade de licitação, pregão eletrônico. Então, de acordo com os princípios constitucionais que estão dispostos lá no artigo 37, só para relembrar os princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o nosso famoso LIMP. E partindo do princípio de que a administração pública não possui uma total autonomia para realizar contratos, dado que não possui recursos financeiros próprios e sim utiliza-se de recursos públicos para adquirir bens e serviços que sejam necessários à administração, há então a obrigatoriedade da prestação de contas de seus atos. É nesse contexto de transparência onde a administração pública é um grande demandante de produtos e serviços e o mercado seu principal fornecedor. Surge aí um grande marco regulatório, que é o objeto do nosso estudo, do estudo de caso do nosso vídeo, e que tem como objetivo regular e viabilizar as relações de compra e formalização de contratos que possuem como um dos atores órgãos da administração pública, seja ela direta ou indireta. Nós estamos falando da Lei 866, que é a Lei de Licitações e Contratos, de 93. Porém, essa não é a lei que nós iremos tratar hoje. Nós vamos falar a respeito da modalidade de pregão eletrônico, como eu havia falado, que está no decreto 545 de 2005 e que normatiza o uso do pregão eletrônico. E nós iremos apresentar um caso concreto dessa modalidade que vocês vão acompanhar no decorrer desse vídeo. Bom, aqui vamos tentar explicar o que é o pregão. O pregão é uma modalidade de licitação instituída pela Lei 10.520 de 2002 pelo governo brasileiro para a contratação de bens e serviços, independentemente de valor estimado. Na mesma lei, estão dispostos os requisitos tanto do pregão presencial como do pregão eletrônico, que será nosso objetivo do estudo de caso. O pregão eletrônico visa basicamente aumentar a quantidade de participantes e baratear o processo licitatório, uma vez que este depende de tempo e recursos do orçamento público. Permite ainda a ampliação da disputa, com a participação de maior número de empresas de diversos estados, uma vez que é dispensável a presença dos licitantes no local. Considera-se ainda o pregão eletrônico como uma modalidade mais ágil e transparente, possibilitando uma negociação eficaz entre os licitantes, permitindo ainda que a simplificação das etapas burocráticas que tornavam vagarosa a contratação tornasse o processo final mais eficiente e menos custoso para a administração pública. Eis aqui alguns resultados trazidos pelo pregão eletrônico. Em 2013, o pregão eletrônico proporcionou uma economia de 9,1 bilhões nas compras públicas do governo federal. As aquisições feitas por essa modalidade somaram 41 bilhões. Se tivessem sido feitas de acordo com valores de mercado, teriam ficado em 50,1 bilhões, valor 18% maior, segundo o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Na administração pública, o pregão iniciou-se pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, em 1998. As agências reguladoras possuem autonomia para efetuar sua regulamentação nos processos licitatórios, desde que não firam os princípios constitucionais. Dando continuidade à apresentação dos colegas, faz-se necessário falar um pouco sobre alguns processos do pregão eletrônico, cadastramento, como funciona, como acontece, etc. Bom, o fornecedor interessado em participar de um processo licitatório de pregão eletrônico deve cadastrar-se previamente por meio do website do órgão solicitante, recebendo uma senha que permite o acesso à opção para a certificação da empresa. Após a confirmação da certificação, o fornecedor está habilitado a participar dos pregões referentes àquele órgão. O pregão eletrônico acontece como em uma sala de bate-papo, na qual as propostas são apresentadas pelos concorrentes
Inicia-se pela fixação da menor proposta. O pregoeiro, então, instiga os concorrentes a fazer lance até que não tenhamos mais propostas. Uma boa analogia é com o leilão. É um leilão ao contrário. Na verdade, o que ganha é o fornecedor que ofereceu o menor preço pela mercadoria ou serviço. Observa-se que normalmente a identidade dos autores dos lances não é revelada aos demais concorrentes. Após o encerramento dos lances, passa-se a habilitação da empresa vencedora. Se ela não estiver perfeitamente habilitada, a habilitação da segunda colocada é verificada. Ao final da sessão, os proponentes podem manifestar a intenção de interpor recursos com prazos pré-determinados. E por fim, após o julgamento dos recursos, eventualmente interpostos, efetua-se a contratação. O caso prático que nós vamos tratar aqui vai deixar mais claro tudo que foi falado até o momento. É o edital do pregão eletrônico número 08/2016, onde a contratante foi a Procuradoria da República no Estado de Alagoas, PR/AL, licitação do tipo menor preço e com a modalidade pregão eletrônico. A data da abertura desse certame foi no dia 22/11/2016 e o objeto de aquisição é material de consumo, assim posto no certame, ou seja, material de expediente, de escritório, papel A4, canetas, lápis, etc. Bom, dentre as regras que o certame traz, estavam os participantes. Os participantes, exclusivamente, eles tinham que ser microempresas e empresas de pequeno porte. Para isso, há várias declarações que lá no próprio edital falam que deve ser fornecida para comprovação dessa forma de empresa. Tá? A proposta, tá? Os licitantes encaminharam suas propostas, já estou aqui no caso prático, ok? Os licitantes encaminharam suas propostas exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados pela abertura da sessão, quando então foi encerrada automaticamente a fase de recebimento da proposta. O endereço eletrônico utilizado aqui foi o www.comprasnet.gov.br, ou seja, é de nível federal. Os lances. Quanto aos lances, houve a abertura à etapa de competitiva. As licitantes, classificadas puderam encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico já citado. A cada lance ofertado por item, já que são vários itens, canetas, papel A4, o sistema atualizará automaticamente o valor do grupo, sagrando-se vencedora a empresa que ofertar o menor valor para o grupo. O encerramento da etapa de lance é de decisão do pregoeiro, que informou com antecedência de 1 hora e 60 minutos o prazo para início do tempo de iminência. Logo após o processo de negociação, onde o pregoeiro pode fazer contrapropostas à licitante com proposta mais vantajosa, observados alguns critérios, claro, entrou-se na fase de habilitação, onde a licitante classificada, provisoriamente em primeiro lugar, fez o encaminhamento conjuntamente, é bom que seja claro isso, a proposta de preço adequada ao último lance e a documentação complementar de habilitação em arquivo, pasta, compactada, no prazo de 3 horas corridos, contado da convocação efetuada pelo pregoeiro. Após a homologação do processo de habilitação, chegamos ao momento de adjudicação e homologação, ou seja, a contratação, tá? Pessoal, esse foi um caso prático, tá, que a gente trouxe aqui do estado de Alagoas, ok? Que foi feito pela Procuradoria Geral em Alagoas, tá? Utilizando uma ferramenta federal, que o link vai ficar disponível para vocês. E é um caso muito interessante, porque ele teve um início, um meio e um fim bem determinado, em que a empresa, que todas as empresas começaram, mas teve uma, não houve problemas nesse certame, pela que a gente deu uma lida aqui, viu bem, tá? Para concluir todo esse vídeo, tá? Deve estar longo, é de suma importância atentarmos para a questão da transparência nos atos de administração pública. A modalidade pregão influencia de maneira positiva para uma maior transparência no processo licitatório, pois sendo no pregão presencial os licitantes estão presentes na disputa e no pregão eletrônico as licitações podem ser acompanhadas através da internet.
melhorando aí a transparência, pessoal. A transparência no processo licitatório é de grande valia para coibir a corrupção, coisas que está acontecendo, mal que assola a administração pública no Brasil atualmente. Evitar a corrupção é interessante para toda a sociedade, na condição de que o dinheiro público é contribuição dos cidadãos, contribuintes. No âmbito do pregão eletrônico, o processo é ainda mais célere e menos oneroso aos cofres públicos. Então, pessoal, aumenta-se a fiscalização, tanto a nossa fiscalização quanto a fiscalização dos órgãos fiscalizadores internos e externos da administração pública, nós como externos. Isso fica mais claro, fica mais fácil da gente olhar isso com um senso mais crítico, tá ok? Então, bom, fazendo aquele resumão, tá? É legal, é interessante, o pregão eletrônico é bastante interessante, é uma ferramenta hoje bastante utilizada. A gente tira um pouquinho, desonera um pouquinho a administração pública, que por consequência é desonerar os nossos bolsos, tá certo? Obrigado, pessoal.